Vamos com mais uma questão, a questão de número 5. Em seu experimento para medir a constante gravitacional, Henry Cavendish utilizou uma balança de tensão, de torção, composta por uma haste leve e longa de comprimento L, com duas massas M em suas extremidades, suspensas por um fio fixado ao seu centro. Ou seja, isso daqui vai ser o fulcro, né, da gangorra do nosso sistema na estática aqui. Dois objetos de massa M foram aproximados às extremidades da haste, ok? Conforme mostra a figura abaixo, de tal forma que a haste sofreu um pequeno ângulo de deflexão. Note esse detalhe aqui, ó, pequeno ângulo de deflexão, a partir da posição inicial de repouso, e foi medida a distância B entre os seus centros de massa M e M, mais próximos das massas M e M. Quando o torcido ângulo φ, o fio gera um torque restaurador menos Kφ. Ou seja, esse menos, na verdade, ele somente representa que está no sentido oposto, porque ele está querendo restaurar a posição inicial. Determine a expressão de G da constante gravitacional em termos de parâmetros do sistema. Perfeito, ou seja, isso daqui é uma questão de gravitação e estática ao mesmo tempo, porque é uma balança. A gente vai conseguir calcular o valor de G quando o torque gerado pela força de atração entre essas massas for igual ao torque gerado o torque restaurador gerado pela própria balança, né? Então, a gente pode dizer que quando o torque balança é igual ao torque da força de atração das massas, Fg, né? Força gravitacional, a balança fica parada, em repouso, ela não se mexe. E nesse momento que a gente vai conseguir calcular o G. Vamos lá. Vamos fazer em módulo. O K, que é a constante, vezes o ângulo de deflexão, que ele falou que é um ΔΦ. Aqui. O ΔΦ é o ângulo de reflexão, o ângulo de deflexão. E vamos lá. Tem que ser igual a duas vezes. O porquê eu vou colocar duas vezes? Porque tem tanto essa força aqui quanto essa daqui. Mas as duas estão exercendo torque no sentido horário. Então eu vou colocar duas vezes. E as duas têm a mesma distância, as mesmas massas, então são iguais. Duas vezes Fg. E vezes o... E a gente precisa da componente perpendicular à haste delas. Vamos desenhar aqui a bolinha M. Aqui a bolona M. Aqui está o Fg. Aqui está a haste. Aqui está o ΔΦ. Então a gente precisa da componente perpendicular a ela. A gente precisa dessa componente aqui. Como é que a gente faz isso? A gente tem que calcular esse ângulo aqui. Como que a gente pode saber esse ângulo? Alternos internos, aqui é ΔΦ também. Aqui vai ser 90 menos ΔΦ, consequentemente ali vai ser ΔΦ. Então a gente chega à conclusão que ali também é ΔΦ. Então a componente perpendicular do Fg em relação à barra é a força gravitacional, né, de atração entre essas duas massas, vezes o cosseno de ΔΦ. Vezes o comprimento da gangorra, né? Então é L sobre 2, porque a barra inteira vale L e a gente tem metade dela aqui. Perfeito. Então podemos começar já a cortar alguns termos. Aqui, aqui. E lembra que eu falei que esse pequeno ângulo de deflexão ia ser importante mais para frente? Exatamente agora. Por quê? Quando a gente tem um ângulo muito pequeno, bem próximo de zero, supondo que essa balança está, por exemplo, entre 0 e 10 graus, esse número vai ser muito próximo de 1. O cosseno de ΔΦ vai ser muito próximo de 1. Então a gente pode fazer essa aproximação. O enunciado já deu essa brecha, aqui para a gente fazer essa aproximação. Então K vezes ΔΦ tem que ser igual à força gravitacional, Gzão, M, M sobre B quadrado,
vezes L. Isolamos agora o Gzão. Já vamos passando para o outro lado. K delta φ B quadrado sobre L Mzinho Mzão. Perfeito. A gente já tem uma resposta, é a letra C, né? Mas vamos reajustar os termos para ficar igualzinho. Perfeito. Sobre Lzão, Mzão, Mzinho. Perfeito. Gabarito da questão, letra C. Curiosidade que o Henry Cavendish foi um cientista, né, um físico, um químico talvez, que naquela época não tinha muita distinção, eles estudavam os dois. E cada um em uma área mais focada na física ou na química, mas eles estudavam sempre os dois, indiretamente. E ele era muito conhecido por ser antissocial. Ele era conhecido por ser o mais rico entre os sábios e o mais sábio entre os ricos. E ele também era conhecido porque a medida, com o jeito que ele calculava as constantes, era muito preciso. Tanto é que os valores atuais são muito próximos dos valores dele. Ou seja, naquela época ele já calculava constantes com valor muito preciso. Inclusive a constante gravitacional foi um crédito dele. Foi somente com o trabalho dele que foi possível calcular essa constante na época. E ele também calculou a densidade aproximada da Terra, que bate muito com o valor real. O valor atual, né? Não é real. Mas é isso, muito obrigado pela participação.